Davi mandou uma mensagem pelo Pix. Namoro Mami Sol. Gosto dela, mas não sei se quero assumir as responsabilidades. Penso em terminar para não perder o tempo dela, mas tenho receio de não encontrar ninguém. Estou errado. O que devia fazer? Cara, estamos aqui falando do nosso amigo que está na moda, que ele está apaixonado por uma MSOL. Pra quem não sabe o que é uma MSOL, uma MSOL é uma mãe solteira. Mãe solteira agora que é um novo hit do verão, né? Os nossos queridos DJ, Batidão Stronda, MC Davi, MC G15 e o J Skinny. Pô, uma música que tem 45 pessoas, tá maluco? Vocês já devem ter ouvindo aquela música, sabe? Que é o... Já viu o preço do leite? Não, tá muito caro. Dá pra quase comprar uma van, até o carro. Pra que tu foi meter um filho com aquele otário? Tigrinho já não dá prejuízo. Assim, ó. Deixa esse otário. Pô, essa música é boa, tá? Essa música é muito boa. Essa música é muito boa. Mas enfim, mãe solteira tá na moda, né? Brincadeiras à parte. Eu acho que comentário do nosso amigo aqui que tá namorando e que não quer assumir as responsabilidades, pensa em terminar. Eu acho que você, o Davi, tá correto. Perfeitamente correto. Acho que não tem nada de errado no que você tá falando, não. Acho que é uma parada até justa mesmo do que você tá falando em relação à garota. Porque quando a gente tá falando de uma pessoa que tem um filho, quando a gente tá falando de uma pessoa que tem até mesmo uma parada que ela tá lidando com a vida dela, então, como é um filho, como às vezes é um parente que ela mora junto, um pai que tem alguma questão de saúde, que mora junto com a pessoa, ou a pessoa tem que ter alguma coisa que tenha por perto, a pessoa tem uma responsabilidade, a pessoa tem uma questão que ela tem que lidar com a vida dela, e aquilo ali é uma parada que é uma responsabilidade de vida da pessoa, ponto, entendeu? Ponto. E o filho ou filha da sua namorada é uma prioridade na vida dela, né? Ponto. Acabou. Acabou. E você vai ter que entender que ao se relacionar com aquela pessoa, aquela criança vai ser uma parte da relação, né? De certa forma também, né? Ela vai fazer parte do núcleo familiar o qual vocês vão compor, porque ela vem junto com a sua parceira. Ah, eu não quero isso. Tudo bem. Tudo bem você não querer, né? E tudo bem você querer se relacionar com outra pessoa. Eu acho que existe uma existe um rolê que acho que é um bagulho que tem a galera Red Pill fica muito louca com isso, né. Cara, não se relaciona, sabe. Só não se relacionar, qual é a fita, entendeu. E se você vai se relacionar e você entender também o que vem no pacote, entendeu. Entender um pouco que uma pessoa que tem um filho, uma pessoa que tá que está criando um filho, ela tem um monte de responsabilidades e não é uma brincadeira, né. Filho não é pet, né, mesmo pet também não é brincadeira, né. Um filho exige responsabilidade, exige atenção, você nunca vai ser 100% da prioridade, né. Porque um filho exige uma atenção emocional, ele exige um monte de coisa. Eu já saí com pessoas que têm filhos e, cara, eu entendo exatamente o peso que é, a pessoa tem que estar pensando como é que tá com a babá, como é que tá, tá ligando o tempo todo, mandando mensagem pra entender se a coisa tá sendo cuidada, se tá tudo bem, se aconteceu alguma coisa, o que que tá rolando. E é todo um malabarismo para que tá acontecendo, rede de apoio, uma criança ela precisa de atenção, uma criança e sabe, e tem uma relação também, que é uma coisa que muitos caras também não sabem lidar e que pega muitos caras também, que é a relação com o pai da criança, e muito cara fica putaço com isso. E existe também, tá. Existe também, pô, porque alguém fez o filho, né. Ah, pô, o filho tal, alguém fez o filho, né. E, pô, desculpa, né, o pai da criança ele tem que ser presente na vida da criança, né. Pô, não tem nem como, né, o pai tem que fazer parte na vida da criança. Eu sou muito feliz de ter o meu pai presente na minha vida, né. Eu sou filho de pais separados e meu pai é presente na minha vida, graças a Deus, converso todos os dias com meu pai, né. Então,
a presença do pai é uma coisa muito importante também na vida do filho, né. Então, acho que é uma parada que você precisa entender que isso está no pacote, tá, isso tá no pacote. A pessoa que está namorando com você, ela quer que você seja o pai do filho dela? Não necessariamente, né. Todas as pessoas que eu saí, me relacionei, que tinham filhos, eu, porra, nunca tive que chegar perto de ser pai de ninguém, né, nunca me foi pedido isso, entendeu. Nunca me foi pedido isso, sabe. Mas é uma parte ali de um núcleo familiar, e eu posso falar, por exemplo, do meu pai, né, meu pai quando casou com minha madrasta, né, foram morar juntos, minha madrasta tinha 2 filhos, e meu pai se tornou um núcleo paterno dentro da casa da minha madrasta, né. Pô, eu hoje chamo os filhos da minha madrasta de meus irmãos, que não necessariamente são filhos do meu pai, né, mas eles são meus irmãos, porque a gente, pô, vive junto, cresce junto, conversa, pô, a gente tem uma relação super boa, e conversa, e manda mensagem, e se zoa, tal. E a gente é uma família, e não tem como, né, e meu pai passa muito mais tempo, pô, com eles do que comigo agora, né, porque eles moram juntos. Então, é uma parada que ele se tornou um núcleo familiar daquelas crianças também, por causa da relação que ele tem com a esposa dele, né. E pra ele tudo bem, né, e pra elas tudo bem, e pra minha madrasta tudo bem. E aquela família se formou ali, e eles lidam tudo bem com isso, e todo mundo se lida tudo bem com isso, né. E ó, antes de continuar esse vídeo daqui, quero dar uma dica pra você que tá sofrendo de amor. Cupom GENETICA na Growth, treino ABC, cardio intervalado e qualquer dúvida sobre o seu treino, Leandro Twin mais tema no YouTube. Vai treinar na academia e tá procurando aí um bom treino, uma boa creatina, um bom whey protein, uma boa betalanina. Vai dar uma olhada na Growth Suplementos e use o cupom GENETICA. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Valeu. E meu pai também nunca teve nenhum problema em lidar com isso, sim. E meu pai também nunca teve que, por exemplo, meu pai nunca teve que pagar contas dos meus irmãos, sabe? Porque sempre teve o pai deles pra pagar as contas e da minha madrasta também. Então sempre foi uma coisa muito combinada, muito lógica, muito clara, né. Uma coisa que foi muito bem estabelecida, né, essa coisa combinada, essa coisa acertada, essa coisa conversada. O problema é que a gente vive num país onde tem uma ba a gente é uma bagunça, né, irmão. A gente é uma bagunça, né, a gente começa a se relacionar, a gente não sabe conversar nem quando não tem filho. A gente não sabe estabelecer limite, a gente não sabe entender dinâmica de relação, a gente não sabe ter diálogo, a gente não sabe pra onde vai, a gente não sabe entender o que que é. Pô, é o famoso caso, você começa a ficar com a pessoa começa a dormir na sua casa, dia seguinte ela tá morando lá, você nem sabe quando ela vai embora. Então é um bagulho que tu fica meio perdido das ideias, né, tipo, ou tu começa a pagar as contas no primeiro encontro, tu vai ver tá há 3 anos pagando todas as contas da pessoa, vira uma maluquice, né. E aí, pô, os cara também morrem de medo de pensão socioafetiva, o cara nem pô, o cara sai com a mina uma vez por mês, né, com medo de pagar a pensão socioafetiva, né, o cara deu um match com a mina no Tinder e fala: "Meu Deus, eu vou pagar a pensão socioafetiva, meu Deus do céu". Que é mano, galera, sei lá, entra numa pira muito louca. E assim, eu acho que é a questão também e tem uma parada que é foda também, foda, 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 que é muito também importante, que a pessoa que tem filho tem uma pressão muito grande, né, principalmente a mãe solteira, de criar o filho, né. Porque ela é uma pessoa que ela tá trabalhando, tá criando um filho, normalmente ela tem a guarda do filho, então ela tem uma jornada dupla, né, que é a jornada de trabalhar, de criar o filho, de buscar a escola, de, eh, ir lá. Ed, mas você sempre se deu bem com os filhos das meninas que você se envolveu? Cara, eu nem precisei me lidar com os filhos das meninas que eu me envolvi. Cara, esse que é o ponto, tá entendendo? Eu nunca tive que essa que é a grande parada, eu nunca tive que a galera acha que a gente ia no date com a criança. Não, eu nunca tive que lidar. É que vocês são uma bagunça, né. Vocês adoram uma bagunça. Vocês devem ir para o barraco ficar com a mina na cama e a criança pulando em cima, né. Só pode ser, né, vocês adoram uma bagunça, né, tio. Eh Então assim, pô, a mãe solteira ela acaba tendo essa pressão de lidar com o trabalho dela, de lidar com a criação da criança, com a escola da criança,
Então correr, cuidar da criança, alimentar, educar, aí ela ter uma vida social, uma vida amorosa. Então pra ela acaba sendo uma pressão muito grande, porque são várias coisas que ela tem que lidar ao mesmo tempo, e é uma coisa realmente estressante. Então você precisa ter um pouco mais dessa atenção, e que eu entendo que às vezes o cara ele não quer ter isso, porque às vezes uma mina que ela não tem filho, ela tem infinitamente mais disponibilidade, porque ela não tá pensando que o filho precisa de cartolina pra ir pra escola no dia seguinte. Ela não tá pensando que o filho vomitou na roupa e precisa lavar. Ela não tá pensando que o filho precisa ir para o judô, para o karatê, pra, sei lá, pra puta que pariu que criança vai. Então tem uma disponibilidade também de tempo, de tudo, né. Então tem um monte de coisa que a filha do lado e a sogra ouvindo os 2 na sala. É, pô, brasileiro é essa bagunça, né, brasileiro adora essa bagunça, né, adora, 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 né. Você vai pra casa da mina, fala: "Ah, não fala alto que meu filho tá dormindo ali no quarto". Pô, padrão, né. Isso daí é a cara do jeitinho brasileiro. Então é uma parada que acontece acho que essas bagunças, esses entendimentos, você casaria com uma mulher que já tenha filhos? Cara, a depender da mulher, sim, né, a depender da mulher, sim. Eu hoje, com a idade que eu tenho, com a cabeça que eu tenho 40 anos, gente, tá. Eu não tenho 21 mais, não tenho 30. Por exemplo, hoje eu dificilmente gostaria de me relacionar com uma pessoa com sei lá, hoje eu dificilmente gostaria de me relacionar com qualquer pessoa que não fosse minha noiva, né. Então, porra, se Deus quiser, nunca mais vou me relacionar com ninguém que não seja a Letícia, porque puta que pariu, como eu amo a minha mulher, né. Pelo amor de Deus. Mas vamos supor que, porra, Deus me puniu e eu tenho que voltar a ficar solteiro. Cara, eu vou querer me relacionar com uma pessoa que tem a minha faixa etária, cara. Não vou querer me relacionar com uma menina de 20, sabe. Não quero achar uma novinha, desculpa, Pedrão das novinha. Vou querer me relacionar com uma mongol de 20 anos na faculdade, pelo amor de Deus. Deus me livre de uma menina de faculdade. Deus me livre, mano. Deus me livre. Pô, vou querer que uma namorar uma pessoa de 28, 30, sabe, 30 e poucos. É uma pessoa que provavelmente já viveu a vida, que nem eu, sacou? E a pessoa já deve ter casado, ter tido filhos, e é isso, bicho, e acontece, coisas da vida. Já teve seus traumas, já teve suas coisas, e acontece, sabe, esse bagulho que essa galera Red Pill tem de querer casar com virgem, que nunca ficou com ninguém, que nunca transou, que nunca não sei o quê, pô, a galera Red Pill é meio o terror do jardim da infância, né. Essa galera Red Pill, pô, tinha que ter uma foto dessa galera na frente de todas as escolas impedindo eles chegarem perto, né, velho. Que é um perigo, mano, que é um perigo, sabe. Então, assim, mas voltando pro rolê, eh, "Ah, Ed, namoro a mãe solteira, mas não sei se quero assumir as responsabilidades e penso em terminar". Termina, cara, termina, termina, porque realmente tem muita coisa envolvida. Realmente tem muita coisa envolvida e talvez você não tenha o que a mina precisa. Então, e você não precisa querer ter, entendeu? Talvez você não tenha o que a mina precisa. Cara, e tá perfeitamente aceitável você não ter. Isso é normal, sacou? Isso é perfeitamente aceitável, isso é normal, isso não é algo, entre aspas, errado de dizer, tá? Tipo, isso é uma coisa que é perfeitamente normal. E acho que assim, pra se relacionar com uma pessoa que é mãe solteira, que tem filho, você precisa ter esse entendimento, sabe? De que, cara, sim, sabe? Tem coisas que você vai ter que relevar, você vai ter que entender. Tipo, você vai marcar um dia de sair? Ah, meu filho vomitou, verde, sabe? Ah, então vamos marcar. Etchalele! Eu tô ligado que você aí que tá assistindo esse vídeo aqui pelo celular, já assistiu outros vídeos e você ainda não é inscrito aqui nesse canal. E a gente tá ligado aqui, ó, que mais de 50% das pessoas que assistem aos vídeos aqui por celular não são inscritos. Então, ó, eu vou beber um pouquinho d'água e você vai se inscrever aqui no canal, tá bom? Se inscreveu? Boa. Então, ó, continua o vídeo, não esquece de beber uma aguinha também, e é nóis. Valeu! Pô, vou dar um exemplo. Eu saí com uma garota que tinha filhos e ela morava no Rio, né, que ela tinha uma filha que morava no Rio. E a gente se via aí era 2 problemas, né, que a gente ficava e ela era do Rio, só que era uma época que eu ia muito para o Rio de Janeiro, então a gente ficou várias vezes, né. Por incrível que pareça, vocês reclamam que eu falo mal do Rio, mas eu frequentei muito o Rio de Janeiro, tá, gente?
Frequentei muito Rio de Janeiro. E namorar viúva? Ô, namorar viúva é top, só vantagem. Tu ainda ganha as roupas do morto. Preciso parar de falar isso. Preciso parar de falar isso. Eu preciso parar de falar besteira. Pô, eu saí com essa menina que morava no Rio, a gente saiu algumas vezes e tal. E, pô, uma vez estava no Rio, a gente estava num. A gente ia sair pra dar um rolê, ela, meu, tive um problema aqui e tal com minha filha, não vou conseguir sair hoje e tal. Tu consegue vir aqui em casa? Tal, eu falei, beleza, vambora. E aí eu fui pra casa dela, a gente acabou tendo que ficar em casa dela porque a filha tinha tido um problema. E aí, por mim, tudo bem. Pô, moiou o rolê da noite. Pô, mas faz parte. Entendeu? Faz parte, acontece. Aí com uma outra garota que eu me relacionei, que era aqui de São Paulo, tinha um dia que a gente marcou de sair, ela, tipo, meu filho teve um problema, não vamos poder sair hoje, beleza. Aí deu um tempo depois, meu filho teve um problema, também aconteceu. Então, tipo, normal, vai acontecer, entendeu? Essa coisa vai acontecer, você tem que entender, sabe? Vai acontecer, tô sem babá, tô sem não sei o quê, sabe? E, cara, uma questão de intimidade às vezes, de entender a rede de apoio da pessoa, e você vai ter que ter esse respeito, esse entendimento, esse companheirismo, essa flexibilidade, essa coisa de entender e tem que entender se isso é pra você ou não. Às vezes você não tem isso, e se você não tem isso, cara, tudo bem, sabe. Eu acho que às vezes, assim porra, eu acho que, assim, o que me deixa maluco é você julgar, porque a gente nunca sabe pô, o que que é a história da outra pessoa, sabe. Pô, essa pessoa ela teve filho e terminou o relacionamento. Por quê? Porque não deu certo. Só que fica esse: "Ah, essa mãe solteira que é uma vagabunda, que não sei o quê". Não, cara, porra, terminou o relacionamento, deu errado e tá tudo bem. E vai viver a vida, faz parte, sabe. E acontece, sabe, tipo, eu acho muito triste, assim, condenar essa coisa que essa comunidade faz de condenar toda mãe solteira que não deve mais se relacionar, a nunca mais, a tentar de religião. Não, cara, porra, todo mundo merece se relacionar, todo mundo merece afeto, sabe. Acho que se essa galerinha Red Pill também entrasse um pouco nessa, até mesmo essa galerinha que se acha incel, merece afeto também, merece ter relacionamento, acho que todo mundo merece se relacionar, todo mundo merece afeto, todo mundo merece amor, entendeu. As pessoas precisavam parar um pouco de entrar nessa, de julgar, de xingar, de entrar numa pira, de se ofender, de querer catalogar o outro, de querer brigar com o outro, de apontar, e de entender que tipo, porra mano, todo mundo merece algum tipo de afeto, né. Muita vibe do Dom Sebo, né. O Dom Sebo é um pouco disso, né, o Dom Ceboso lá, o tiozão da garagem, é um tipo de cara que ele sofreu rejeição a vida inteira, né, por ter aquela cebão na cara. Olha eu julgando, né, falando que merece afeto. Mas também o tiozão merece o afeto, né, merecia afeto, né. Só foi um cara que não teve afeto a vida inteira, né, deve ter sido ostracizado a vida inteira, deve ter sido um cara que foi rejeitado a vida inteira, e ele foi criando uma amargura, um ódio, e aí o cara vai criando essa teoria que todas as mulheres não prestam, todas as mulheres são horríveis, todas as mulheres são péssimas, todas as mulheres são tenebrosas. E aí vai criando essa imagem de que ele é o poderoso chefão, de que ele é pô, e é uma imagem completamente, sabe, é o cara que ele é tão essa crise da masculinidade, que ele precisa inventar um ícone masculino, que é o quê? É o poderoso chefão. Pô, tem coisa mais broxa do que você fingir que você é um mafioso italiano de filme. Pô, é tipo sair de cosplay de Peaky Blinders, sabe. Tipo, tipo, pra mim não tem coisa mais broxa do que isso, tá ligado? Tipo, é uma coisa muito infantil quase. É tipo se vestir de espartano, saca? E aí o cara vai ficando, falando mal, e aí vai criando uma galera que começa nessa: "E toda mulher é ruim, toda mulher é péssima, sabe que você não fica com ninguém por causa disso, disso, disso". E cara, e é uma coisa que gera só rancor, e é uma galera que cria é completamente enviesada, e é uma galera completamente rancorosa. Tu entra e só sabe falar de mulheres, só sabe falar mal dos outros, e só sabe criticar, e assim, não tem outro assunto, e não tem outro viés, e não tem outra vibe, e não tem uma experiência, assim, é um cara que só deve falar desse assunto, mal deve sair de casa, mal deve ter grupo de amigo, mal deve ter sabe, é um bagulho, tipo, tristão, sabe, é o tristão, é a crise da masculinidade no máximo, sabe. Mira no Poderoso Chefão, acerta no Taxi Driver, sabe. É um bagulho meio tristaço, sabe. E ao invés de, tipo assim, porra, sai de casa, vai trocar uma ideia, conhece uma pessoa, conversa. "Ah, não quero namorar mãe solteira", não namora. "Ah, tem que assumir mãe solteira", não. "O Ed tá falando que tem que assumir mãe solteira", não tô. "Mas e se eu quiser namorar?", namore. "E se eu não quiser?", não namore. "E se eu quiser só ficar?", só fique, sabe. Há um tempo atrás, o Leonardo Filomeno, ele fez um texto sobre mãe solteira no Manual do Homem Moderno, né. E acho que eu nunca falei sobre isso, né. E esse tiozão aí, o Dom Sebo,
ele pegou esse texto e falou que fui eu que escrevi, né? Não tinha sido nem eu. E aí ele jogou essa autoria desse texto pra mim. Muito louco isso, né? Pô, e é um bagulho que eu nunca nem desmenti, né, na época, porque eu acho que é um puta bagulho nada a ver, né? Porque ele falando que eu defendia que tinha que ficar com mãe solteira. Nunca fui nem eu que falei, né? Mas o bagulho é tão escroto, velho, que eu falei, pô, nem vou desmentir isso, que é um papo de escroto, de otário, né? Aqui, ó. Minha mãe tinha 3 filhos quando eu conheci meu padrasto. E ele e uma filha, já estão juntos há mais de 20 anos. Nunca vi eles mais felizes. O importante é ser feliz. Porra, é isso. Não, o Dom Sebo é total taxi driver. Isso que o tiozão deve ficar se olhando pelado no espelho, falando, oh, eu sou o Dom Sebo. Ah, oh, tiozão. E, pô, a vozinha fina me pega muito. E aí, o Léo fez um texto que era tipo, motivos pra ficar com uma mãe solteira, né? E o Léo fez, e o Léo tinha uma pira de fazer uns textos desses, né? E o Léo tinha uns textos ótimos, né? E eu nem lembro desse texto, né? Mas aí o Dom Sebo cismou que era meu, esse texto, né? E aí falou que eu incentivava, que eu fazia. E até hoje joga essa nas minhas costas. Mas eu, realmente, assim, acho que não tem que namorar. Acho que namora se quiser. Porque tem uma responsa. Sacou? Porque tem uma responsa embutida. Sabe? Tem uma responsa embutida. Mas. Posso estar envezado, mas prefiro ser tranquilo do tudo que surtado com tudo. Você que é mais poucas, qual é a sua opinião? Mano, eu sou de uma opinião que, assim. Que é uma brisa que, assim. Eu sou muito contra. É quase o meu viés político aqui, a brisa que eu tô falando, tá ligado? Acho que nem tudo é esse extremismo que a galera pinta, tá ligado? Pô, uma vez uma mina virou pra mim num rolê, que acho que tem um pouco a ver com esse rolê de MSOL aqui que eu tô falando, tá? Virou pra mim e falou assim. Virou pra mim e falou assim. Pô, gosto muito do seu conteúdo porque acho você muito feminista. Aí eu falei, pô, não sou feminista. Não me acho feminista. Não, mas você é feminista. Eu falei, não, não sou, não acho. Por quê? Eu falei, não, tem muita coisa que as meninas feministas fazem que eu, às vezes, acho um pouco nada a ver. E não concordo 100%, né? E que feminista? Tem um monte de feminista que faz uns bagulho que eu acho nada a ver. Tem umas radifem louca. Tipo, a J.K. Rowling é feminista. Deus me livre. Deus me livre, tá? Uns bagulho que ela fala. Tem umas feministas que falam uns bagulho que eu não gosto. Então, não me acho feminista. Então você é Red Pill? Não. Também acho que Red Pill nada a ver. E às vezes eu olho nos bagulho que eles falam, e acho que eles me falam uns bagulho, tudo me é lícito, mas nada, nem tudo me convém. E acho que é um pouco disso, assim, tá ligado? É a mesma coisa que eu falo assim, pô, tem uns bagulho de direita que eu olho e falo, pô, nada a ver. Nada a ver. Às vezes eu olho no bagulho e falo, pô, essa parada aqui eu acho legal. A mesma coisa de esquerda, pô, nada a ver. Mas aqui eu acho legal. Então, às vezes, acho que é um pouco de entender, assim, pô, a galera. Não, cara, às vezes é um pouco da galera querer jogar tudo pra um extremismo, pra um tudo tal. E acho que toda situação é uma situação, todo caso é um caso. A galera fala mãe solteira como se a mãe solteira fosse uma entidade, tá ligado? Como se fosse uma coisa única, sóbria, é, própria, sabe? Tipo, como se toda mãe solteira fosse uma mãe solteira. Não tem, sabe? Tipo, porque, pô, cara, pô, que nem eu falei, eu saí com 2 minas que tinham filhos. Eram 2 minas completamente diferentes, velho. Completamente diferentes. Com realidades completamente diferentes, realidade financeira, visões de mundo, cosmovisões, identidades, rotinas, realidades completamente diferentes, cara. Completamente diferentes, experiências completamente diferentes. Sabe? E aí? Como é que eu posso falar o que é sair com uma mãe solteira? Sabe? Existem algumas coisas que têm relação? Tem. Algumas coisas são muito parecidas, sabe? Mas assim, existe uma unanimidade do que é entre as duas? Não. Não consigo falar, é isso. Sabe? Não, cara. Tem as suas particularidades, tem suas coisinhas, mas tem algumas visões gerais que a gente consegue dar? Tem alguns toques gerais? Sim. Mas, cara, tem uma coisa específica, entendeu? Então, assim, é importante a gente ser maleável, sabe? A gente. Eu acho que é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da vida, e se você for ver meu conteúdo, eu tô revendo alguns pistoladas antigos meus, que eu estou reescrevendo alguns textos meus, né? E tenho olhado muito isso, assim, como muito das coisas que eu estou vendo, o quanto que muitas das minhas ideias hoje, elas estão muito mais maleáveis, né? Com muitas das coisas que eu acreditava, eu olho e falo assim, cara, eu não acredito nisso, mas nem fudendo mais. Ou eu acredito nisso, vírgula mais, né? E acho que esse é um ponto da história desse cara, assim, tipo, pô, eu acho que esse relacionamento. Talvez o relacionamento desse cara com essa mina, talvez não seja legal, mas talvez esse cara se relacione com outra mina
seja solteira, quis ter uma outra coisa. E talvez o maluco esteja, mano, com a mina tenha um pai mais presente e o rolê tenha outro tempo, ou o filho seja mais velho, ou e a rotina seja outra, e a coisa role. Tem uma amiga minha, Juliana, beijo, Ju, que é casada hoje com o Ítalo. Porra, os caras são um puta casal. E funciona super bem. E ela conheceu o Ítalo quando ela já tinha um filho dela já um pouco mais grande e tal. E, pô, estão super bem. Hoje o Ítalo mora com ela, junto com o filho e tal. Os dois estão super bem e tal. E nunca foi problema nenhum pros dois. E pô, são uma família super bonita tal. E o filho dela tem o pai dela também presente e tal, mas tem a presença do Ítalo na casa. E o Ítalo não é o pai do filho dela, mas é uma presença dentro da casa, que tá lá, que também ajuda, que também tá presente, que conversa, que tem uma interação com o filho. E é legal, pô, assim, são dinâmicas da vida adulta, sabe? A vida adulta, irmão. Aliás, tu que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber, um guia sobre a vida adulta, vida, dinheiro, relacionamentos, propósito, tudo mais, um livro incrível. No final, é o mesmo de sempre, pessoas se importando demais com as decisões e vida das pessoas, só se repete. É muito isso, André, é muito isso. A vida adulta, irmão, ela não tem regra, velho, as pessoas acham, e é muito papinho do Dom Sebo, é muito papinho de muitos canais da Red Pill, é achar que a vida adulta, ela tem uma regra, pá, você é você vai sair da escola, vai encontrar uma mulher virgem, vai casar com ela, vai ter um filho, vai ficar pelo resto da vida, frequentarás a igreja, terá o mesmo trabalho até pelo resto da sua vida, se aposentará e já era. E aí? Sabe, tipo, é isso? É só isso. Sabe? Essa é a regra que a gente vai ter da vida. Essa é a única condição de vida que a gente tem. Sabe, essa é a única condição de vida que a gente tem. Essa é a única vida, realidade de vida presente que a gente pode viver. A vida adulta ela é muito louca, cara. Pô, a vida adulta é muito louca. Eu tenho uma amiga minha que é muito engraçada, assim, que ela é super certinha, assim, é muito engraçada ela, né? E a Dé, ela é muito certinha. Fez escola, ela se formou na escola, entrou na faculdade, ela conheceu o cara, casou com o cara, tava junto, e aí o cara era um cara, ficou com ela com um tempo, e em determinado momento ela me contou a história que ela tava extremamente infeliz, extremamente infeliz, extremamente infeliz, extremamente infeliz. Ela falou assim, cara, eu era extremamente feliz. Eu tava num casamento extremamente feliz, frequentava a igreja, era extremamente feliz. Uma hora eu olhei e falei, cara, eu não sou mais feliz, eu não tenho mais felicidade no meu relacionamento, e me separei. E ela falou que ela se sentiu muito tempo culpada. E uma hora ela olhou e ela falou, cara, depois eu me senti bem, porque eu me separei. Mas durante muito tempo, eu fiquei anos na minha relação, me sentindo culpada por me separar, porque na minha cabeça, e por causa até mesmo da minha religião, eu não podia me separar, porque eu tava casada, e meu propósito era casar e eu deveria ter filhos, né? E na minha igreja falavam pra mim que eu deveria ter filhos, que era o que ia segurar a relação. Imagina! Imagina, entendeu? Então, assim, a vida adulta, cara, e conforme você vai ficando mais velho, assim, é, e é uma coisa que você vai entendendo, né? Que talvez é um pouco do que o Dom Sebo talvez nunca tenha entendido, que a vida adulta, cara, você vai entendendo o quanto que é. A vida adulta, ela não segue um roteiro, viado. Ela não segue um roteiro, a vida adulta ela vai pra lugares. E cada história é uma história. A gente vai entendendo que algumas histórias elas encaixam nas nossas histórias, a gente entende melhor algumas histórias, a gente conecta melhor algumas histórias, as histórias de algumas pessoas se encaixam com as nossas ou não, e a gente respeita mais algumas histórias ou não. Talvez a história desse cara com essa moça que é minha solteira não encaixe, beleza, vai embora, vai se conectar com outras. Mas, enfim, filosofei um pouco a mais aqui, mas queria apresentar um ponto. Vamos terminar aqui as outras perguntas. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas, às 10 horas da manhã aqui no meu canal. E aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e dar uma olhada no outro vídeo que eu deixei aqui do lado. E é nóis, valeu!